Esse vídeo eu gostaria de passar para você uma explicação de como a inteligência produtiva pode ajudar você. Mas para isso nós precisamos entender primeiro o que é inteligência produtiva. Eu tenho recebido alguns e-mails, as pessoas me encontram e me perguntam: Luiz, o que é inteligência produtiva? É uma cultura, uma metodologia, é uma questão de hábitos? Ora, para responder isso a você, vamos tentar entender primeiro assim, como é que se posiciona na nossa vida essa questão de cultura, de metodologia. Suponhamos que nós tenhamos aqui um invólucro, uma caixa, uma mala. Cultura é como se fosse todo o conjunto que está dentro do repositório da nossa mente. Isso é a nossa cultura. É a sociedade em que nós vivemos, a criação que nós tivemos, a família onde nós crescemos, o lugar onde nós trabalhamos, a escola onde nós estudamos. Tudo isso forma a nossa cultura, aquilo que nós estudamos. Isso é cultura. Nós somos resultados dessa cultura. Quando você traz essa cultura para o seu âmbito de trabalho, onde você quer fazer as coisas acontecerem, e isso é o propósito da inteligência produtiva, o que você faz? Você trabalha essa cultura a seu favor. Como é que eu utilizo essa cultura? Só conhecer a cultura não resolve. Então, quando você tem uma cultura, você estabelece padrões que te permitam usar essa cultura a seu favor, ou seja, você trabalhar dentro dessa cultura. E o que tem dentro dessa cultura? Eu diria que nós temos metodologias. Então você pode ter uma metodologia para atingir um determinado resultado, por exemplo, no âmbito da religião. Você pode ter uma determinada metodologia para atingir um determinado resultado no âmbito do trabalho. Você pode adotar uma metodologia para atingir um determinado resultado, por exemplo, nas suas relações sociais, e assim por diante. Isso é metodologia. Mas olha bem, eu tirei a metodologia de dentro daquilo que eu chamo de cultura. Então a metodologia, ela está inserida dentro da cultura. Você só cria metodologias que atendam à cultura que você tem. E uma vez que você passou a utilizar essas metodologias, algo muito interessante, porque a metodologia, à medida que você vai praticando, que você vai utilizando, ela começa a se transformar num hábito. Quer ver um exemplo prático? Você aprende a dirigir. Todo mundo utiliza isso para falar em automatismo. Você aprende a dirigir, você tem uma metodologia que te ensina a dirigir. Quando você aprende a dirigir, aquilo vai virando um hábito. Ao utilizar aquela metodologia, você transforma isso em um hábito. Esse hábito, você já nem pensa mais para fazer as coisas. Então, vocês entenderam bem? Eu tenho a cultura gera uma metodologia que você vai trabalhar dentro da sua cultura, que não contradiga a sua cultura, e dentro dessa metodologia, de tanto utilizá-la, você vai criando hábitos. Esses hábitos vão se tornando automáticos. Por isso uma sociedade bem desenvolvida, uma sociedade que trabalha por resultados, uma sociedade que tem caráter, que não é corrompida, que busca o bem-estar de toda a sua população, ela é feita através de uma cultura que leva a isso, de métodos que façam com que isso se multiplique e de hábitos que vão fazendo com que realmente essa sociedade seja assim de uma forma bem natural. E a inteligência produtiva? Onde ela entra nesse contexto? Ora, a inteligência produtiva é a capacidade que nós temos de fazer as coisas acontecerem. Ela não é só uma metodologia ou uma questão de hábito ou uma cultura. Ela está aqui, ó. É o jeito de nós agirmos, é o jeito de nós fazermos as coisas. Eu vou dar um exemplo. Você diagnostica que uma pessoa tem inteligência verbal ou inteligência matemática. Você fez alguns testes e falou para a pessoa: olha, você tem uma inteligência verbal, você tem uma inteligência matemática. Isso significa que essa pessoa daqui em diante vai ser excelente em matemática ou excelente em linguística? Não. Por que não? Porque ela ter o conhecimento só não é suficiente. Agora ela tem que trabalhar esse conhecimento, ela tem que trabalhar essa aptidão. A partir daí, ela vai realmente conseguir ter discernimento e conseguir valorizar isso no seu comportamento. Se ela não trabalhar isso, é como se ela tivesse um talento que fosse desperdiçado. É como uma pessoa que tem um dom musical, tem uma inteligência musical, mas ela gosta de fazer isso, acha isso muito bacana, mas ela não trabalha isso. Ela não vai a um conservatório, ela não vai a
uma aula de música, ela não pratica instrumentos, ela não procura conhecer as pessoas que tiveram sucesso dentro desse âmbito musical, então ela está desperdiçando o talento dela. Mas ela tem aptidão para isso. Se ela se dedicar a isso, ela vai realmente ter um diferencial em relação às outras pessoas que não têm essa aptidão. Mas as outras pessoas podem ter aptidão em outras áreas. A inteligência produtiva ela é uma aptidão. Aptidão em que sentido? Ela nos permite fazer as coisas acontecerem. Pessoas que têm uma inteligência produtiva, elas imaginam algo que elas querem alcançar, alguma coisa que ela quer fazer acontecer. Pode ser um produto, um artigo, um software, uma poesia, um livro, qualquer coisa que ela queira ver materializado. Nasce aqui na cabeça dela, abstrato, e ela quer materializar isso. Então ela vai atrás de fazer isso acontecer. Esse ir atrás de fazer isso acontecer é a nossa inteligência produtiva. Nem todos a têm. Não quer dizer que ela não possa ser desenvolvida, mas tem pessoas que têm isso em aptidão. E essas pessoas que têm isso em aptidão, é como no caso que eu citei anteriormente da inteligência musical. Tem que correr atrás, tem que buscar fazer esse sentimento, essa inteligência, essa aptidão se desenvolver. Senão você está perdendo grandes oportunidades na sua vida. A inteligência produtiva é como isso aqui, um quebra-cabeças, não é? Ela é dividida em 4 dimensões. Então, pessoas que têm uma aptidão produtiva, uma aptidão de correr atrás, de fazer as coisas acontecerem, elas conhecem melhor resultados se elas mapearem como isso acontece na vida delas. Como é que essa inteligência produtiva se manifesta? Eu sair e ir trabalhar e querer mexer nas coisas, e fazer as coisas assim. Aí eu quero montar algo, então eu vou lá e começo a ler livros. É claro que isso vai ajudar. Mas lembra da questão da cultura, da metodologia e do hábito? Você tem que ter um método para fazer as coisas acontecerem. Você não faz uma parede porque você quer fazer uma parede. Você tem que saber qual que é o método que eu uso para poder fazer uma parede, não é verdade? A mesma coisa a nossa inteligência. Qual o método mais eficaz, mais correto, que me permite obter resultados? Bom, eu pesquisei as empresas que deram certo no passado, as empresas onde eu trabalhei, pesquisei tudo aquilo que eu percebi que era resultado do esforço das pessoas em quererem obter resultados. O que eu percebi é que as pessoas que tiveram resultados, elas trabalharam em 4 dimensões. 4 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão do comportamento que envolve as pessoas. Nós não conseguimos nada em nossas vidas se nós não envolvermos outras pessoas. Nós somos seres humanos. O ser humano ele trabalha em grupo, ele é tribal. Você não consegue, nenhuma criatura que estivesse sozinho em algum local sobreviveu. Nós só conseguimos sobreviver em grupo, então nós somos seres tribais. Precisamos de cultivar o comportamento, entender o comportamento e saber lidar com as outras pessoas. E saber lidar com as outras pessoas é saber lidar com nós mesmos. Começa por aí essa relação, vamos dizer assim. A segunda dimensão é a dimensão da competência, conhecimento. Se você precisa de fazer alguma coisa acontecer, você vai precisar de pessoas, mas você precisa também que você tenha conhecimento em relação àquilo que você quer fazer acontecer. O exemplo da parede que eu citei. Para você fazer uma parede, você precisa de quê? Tijolo, cimento, água, areia, precisa de um prumo para ela ficar na posição correta, vertical, horizontal. Isso é o quê? Conhecimento. Então tudo que você for fazer, se você quiser fazer um software, se você quiser fazer uma nanotecnologia, uma inteligência artificial, não importa, cortar um tecido, você precisa de conhecimento. Sem conhecimento você não vai fazer direito. Então o conhecimento é inerente à nossa capacidade de fazer as coisas acontecerem. A terceira dimensão é a dimensão dos recursos, ou seja, o desempenho dos recursos. Se eu quero fazer algo acontecer, eu preciso de ajuda. Eu vou levantar uma parede, eu não preciso de carregar os tijolos, eu preciso de um carrinho. Eu vou fazer um software, eu preciso de um computador, eu preciso de máquinas, de calculadoras. Tudo que nós queremos fazer acontecer, precisamos de recursos, de insumos que nos permitam fazer essas coisas acontecerem. Por isso essa dimensão é fundamental.
E o desempenho desses recursos vai fazer toda a diferença. Você já tentou entrar em um automóvel e sair, por exemplo, de um lugar onde você está e chegar a outro a 500 quilômetros de distância? Você programa o seu tempo de viagem. Se você falar que você quer chegar lá em 4 horas, você vai ter que ir a uma determinada velocidade, correto? Você vai calcular os seus tempos de parada. Você está calculando o desempenho do recurso que vai te levar até lá. Se você entrar em um automóvel cuja velocidade máxima é 20 km por hora, você não vai chegar lá, porque o desempenho dele não é adequado. Desempenho é isso. Desempenho é o seu recurso ter um comportamento, ter um resultado condizente com o objetivo que você quer atingir. As indústrias sofrem muito com essa questão do desempenho, porque nem sempre os equipamentos dão a ela o resultado esperado. Às vezes é porque o equipamento não foi projetado, ou não montado, ou instalado de forma adequada. Às vezes é uma especificação não muito correta. Às vezes é a maneira que você opera esse equipamento, é o que você exige desse equipamento. Desempenho tem a ver com tudo isso. E a quarta dimensão? Você perguntaria, Luiz, qual é a quarta dimensão? Nós falamos de pessoas, falamos de competência, conhecimento, e nós falamos de recursos. A quarta dimensão é aquela que liga essas três, e sem ela nós não vamos a lugar nenhum. É o objetivo, é você ter a sua meta clara, concisa, aonde você quer chegar. Onde você quer chegar? Esse, eu acho que é o grande tema da nossa sociedade nesse momento. Nós estamos um pouco que perdidos em meio a tantas informações. E às vezes nós não temos um foco bem direcionado, um objetivo bem direcionado. Aonde nós queremos chegar? Essa é uma pergunta muito interessante. E ela é, vamos dizer, a chave disso tudo. Trabalhar o objetivo é trabalhar a nossa inteligência produtiva. Porque se nós estamos falando em inteligência produtiva, que é a capacidade de fazer as coisas acontecerem, se eu não tiver meu objetivo muito concreto, muito conciso, eu não sei para onde eu estou indo. É como aquela pessoa que tem o objetivo de chegar no cume da montanha, e ela tinha que chegar lá em 3 horas, mas depois de 1h30 que ela está caminhando, no meio do caminho, ela vê uma raposa e se encanta com a raposa, ou vê um carneiro, e ela se encanta com esse animal, e se distrai com esse animal, e de repente ela está tentando ver se atrai o animal para fazer um carinho nele. Ela perdeu um pouco o foco, não perdeu? Que era chegar lá no objetivo. Provavelmente ela já não vai chegar lá no mesmo horário. Ela desperdiçou tempo com um outro objetivo, que foi atrair aquele animal para perto dela e fazer um carinho. O objetivo é isso. É quando você está indo numa direção e alguma coisa te desvia, e depois você volta de novo. E aí alguma coisa te desvia. E às vezes isso é tão perigoso que existem certos desvios que não nos permitem voltar à direção da maneira que nós gostaríamos. E aí a gente acaba não atingindo o objetivo. Por isso o objetivo é tão importante. Então a inteligência produtiva é isso. Você tem que trabalhar na dimensão pessoas, na dimensão competência e conhecimento, na dimensão recursos e seu desempenho e na dimensão objetivos. E eu vou dizer algo a você agora que eu considero o segredo da inteligência produtiva. Isso só dá certo se você trabalhar isso de forma conectada. Conectividade é a outra palavra mágica dos nossos tempos. Vocês podem ver em diversos trabalhos, sistemas de gestão que eu vejo colegas realizando, e de uma forma muito interessante, de uma forma muito elegante. O foco é a conectividade, é a conexão, é trabalhar de forma conjunta. Eu chamo também no meu livro de sistêmico, pensamento sistêmico. Alguns outros colegas e autores também chamam de pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico é quando você pensa no todo. Não adianta eu querer resolver um problema na área de comportamento como ser aceito, eu estou com uma dificuldade no trabalho porque eu não me sinto aceito e achar que é só isso que deve ser trabalhado. De repente o problema de eu ser aceito tem a ver com a aplicação do recurso que eu utilizo. Se a aplicação do recurso, que eu não estou sabendo lidar com ele, faz com que eu tenha um comportamento, porque eu não tenho um conhecimento da tecnologia, olha a outra dimensão, eu não tenho conhecimento da tecnologia. Então vocês estão vendo como é que está tudo interligado?
O ser aceito tem a ver com a aplicação, que tem a ver, por outro lado, com o conhecimento da tecnologia. E por causa disso, eu não sei trabalhar com o meu objetivo. Isso é pensamento sistêmico. É quando nós percebemos que está tudo interligado, está tudo ligado. Uma coisa interfere em outra, influencia em outra. E quando você vai tratar o todo, aí sim você consegue obter respostas. Isso é inteligência produtiva. Por que produtiva? Porque se você trabalha isso como um todo e você obtém resultados, aí sim você vai conseguir fazer as coisas acontecerem da forma que você queria. Você está sendo produtivo, porque você produz resultados. Essa é a essência da inteligência produtiva. Não é fazer mais em cada vez menos tempo. Isso é consequência. Não é fazer melhor com menos custo. Isso é consequência. É claro que você vai conseguir fazer dessa forma, mas isso é consequência. O objetivo da inteligência produtiva é você saber que lidando com pessoas, lidando com conhecimento, lidando com recursos, estabelecendo uma meta, um objetivo bem claro e fazendo isso tudo de forma conjunta, você obtém melhores resultados naquilo que você se propõe fazer. Isso é inteligência produtiva e é dessa forma que a inteligência produtiva pode ajudar você. Esse quebra-cabeças, pessoas, comportamento, satisfação, motivação, tem tudo a ver com pessoas, competência, conhecimento, expertise pessoal, expertise técnica, tem tudo a ver com capacitação. Recursos, desempenho, a estabilidade e a disponibilidade desses recursos tem tudo a ver com a maneira como operamos os nossos recursos, os nossos insumos. O objetivo, no meu caso, eu estou pegando aqui uma indústria, é produção, transformação, processo e procedimento, mas pode ser área de serviço. O objetivo vai depender da natureza da sua atividade e daquilo que você quer fazer. Tem tudo a ver. Isso é inteligência produtiva. Ela tem uma metodologia, ela tem uma forma de nós trabalharmos com ela. Esses elementos estão todos interligados. Aprender a lidar com cada um desses elementos, a natureza deles, como eles se manifestam em nossa inteligência, em nossa vida, vai fazer a diferença para você atingir os seus resultados.